Ai, povo abençoado, que alegria poder voltar aqui nessa sexta-feira para falar com você. Eu sou a pastora Daniele Cristina e vocês estão aqui comigo no Pod Talk Daniele Cristina. E antes de tudo, antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, siga, ative o sininho para as notificações, corre lá também no Instagram, no @podtalkdc. Segue a gente lá, dê aquele like, compartilha com o mundo. Sabe por quê? Porque tem muitas coisas boas acontecendo, muitas novidades, muito bate-papo bom que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida. E hoje aqui comigo a minha amiga querida, ela que tem 29 anos de idade, casada há 6 anos, formada em psicologia e tem, olha só, a sua especialização em neurociência e psicologia aplicada desde 2019. Ela começou em 2012. Para as pessoas que ficam aí pensando, vou fazer qualquer cursinho, fazer de qualquer jeito. Não. O negócio é muito sério, porque a gente ama a vida. E quem ama a vida tem que fazer tudo direitinho. Uma pausa aí, mas voltando para cá, porque ela atua como psicóloga e também como business partner. E ela congrega aqui comigo na DVEC São Paulo. Então receba comigo a minha amiga Ilana Brunsman. Oi, pastora, muito obrigada pela oportunidade, muito bom estar aqui com você nessa sexta-feira para a gente compartilhar um assunto tão bacana e bacana no sentido da importância que ele tem, da relevância que ele tem pra gente, né, como um todo, para a igreja, para a sociedade e para cada pessoa, né, de forma individual também. Verdade. E eu já quero começar perguntando, quem é Ilana? Bom, além disso tudo, além que eu disso já tudo. falei. Bom, primeiramente eu sou nordestina. Eita! Como a pastora já citou, congrego aqui na DVEC São Paulo, então sou cristã desde a minha infância. Não nasci num lar evangélico, mas tive a oportunidade, né, de ir para a igreja ainda novinha. Amém. Bom, eu sou uma pessoa ainda em construção, né? Então, até o momento, é o que você citou, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado e carinho e atenção pelas pessoas que me cercam no dia a dia. Então, essa é uma das minhas características, né? De estar próximo e querer contribuir de forma significativa para a vida das pessoas. Isso é um pouquinho de quem eu sou. E por falar, né, na Ilana, por que a psicologia? Teve alguma experiência marcante na sua vida que realmente te levou a esse interesse por pessoas, pelo indivíduo? Uhum. Pastora, não teve exatamente um fato que fosse marcante para a escolha da psicologia, né? Entendi. Porém, como eu sempre gostei muito de pessoas, né? Essa é uma característica extremamente necessária para quem vai atuar com humanas, Exato. né? Então, o cuidado, a atenção que é necessária no setting, por exemplo, isso foi um dos motivos que me levou a escolher a psicologia. Uhum. É que a gente percebe, né? Eu brinco, quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais a gente tem que realmente se aprofundar em conhecer, porque por mais que a gente diga, eu sou uma carta aberta, sempre tem alguma coisa recluso, guardado, sempre tem alguma coisa que a gente realmente não compartilha e fica só com a gente. E a gente entende, né, que essas decisões de guardar para si pode nos levar para N momentos da vida, né? E a gente fala muito sobre esse quesito de impulsos e gatilhos, né? E como a gente vai falar sobre um assunto que é muito relevante, né? Hoje a gente vai estar falando com vocês, compartilhando sobre um assunto muito relevante, muito importante para a sociedade, para a família, para a igreja, que é o suicídio. A gente está no mês de setembro, que todo mundo fala que é o Setembro Amarelo, né? No dia 10 de setembro, a OMS pegou essa data para a gente realmente combater, né? Em prol do combate realmente ao suicídio. E a gente vê o quão importante é essa fala e essa escuta eficaz, né? E eu pergunto para você como psicóloga, a importância mesmo das pessoas terem essa liberdade de falar. O quão importante é para você achar a sua cura? Porque é assim que as pessoas falam lá fora, né? Eu quero achar a cura para minha dor. Quão importante é essa escuta e essa fala? Perfeito, pastora. Quando você fala sobre sermos uma carta aberta, às vezes a gente não é uma carta 100% aberta nem pra gente, né? E aí, por isso, às vezes a gente não assume pra gente, né, no diálogo, né, que a gente precisa ter com a gente mesmo, às vezes a gente não assume certos aspectos que doem, né, na nossa alma. E aí,
por não assumir pra gente, a gente não assume também pro outro. E aí, como encontrar a cura se a cura vem pela fala, né? Então, assim, o que é importante é a gente procurar se entender, mergulhar dentro de si e procurar dentro da gente aquilo que nos causa dor e colocar isso para fora, para começar a elaborar. E aí, para isso, a gente também precisa de um ambiente seguro. Esse ambiente seguro, às vezes, é alguém da família, às vezes é um profissional, e é extremamente importante que seja um profissional também. Exato. É um amigo, é o pastor da sua igreja, é a pastora da sua igreja, sua líder. Então, assim, a gente precisa formar vínculos com pessoas que sejam significativas, que nos acolham, né? Então, assim, é importante e extremamente importante esse lugar de fala. E aí, para a pessoa que está ouvindo, muitas vezes, só o fato de oferecer esse espaço, né, para que o outro fale já é o suficiente. Não precisa nem procurar N palavras, né, o que dizer, nossa, como que eu vou motivar? Às vezes não é isso que o outro está procurando. Ele só quer, de fato, ser ouvido de forma genuína. Eu percebo às vezes, né, que as pessoas não é que não gostam, né, não estão dispostas, não sei nem se é essa palavra, a ajudar por conta disso, porque eles não sabem o quão importante é a escuta eficaz, mais do que realmente ter palavras, né. Então, às vezes você fala, eu não vou ajudar, não vou entrar nessa quesito, nessa questão, porque eu não sei como resolver, eu não tenho experiência suficiente para ajudá-lo. Mas só de você ter essa escuta eficaz, sentar ali, abraçar, acolher, é muito importante, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre o suicídio em si, Ilana, eu lembro de uma história, eu acho que foi em 94, lá nos Estados Unidos, que eu morei lá há muito tempo, e eu lembro que aquilo me marcou porque eu estava estudando ainda no high school, middle school ainda, nem lembro. E o menino tinha 17 anos e me marcou porque naquela época todo mundo ia para a escola com Mustang, né? E eu lembro que a história veio de um rapaz de Colorado com 17 anos que cometeu suicídio, ele deu um tiro, na verdade, dentro do Mustang amarelo. E aquilo marcou geral, marcou todo mundo da escola. E eles começaram no seu funeral, que essa foi a história, a distribuir cartas em amarelo, né, envelopes amarelo, e o laço amarelo para todo mundo que estava passando por aquele momento de dor com eles, e os pais continuaram essa campanha para outros que estavam passando pelo mesmo processo de luto, de perda por conta do suicídio, e logo veio, né, essa questão realmente do lacinho amarelo, que significa isso, né, a prevenção e combate ao suicídio. E é interessante como que isso marca, né? A gente fala muito sobre a pessoa, o indivíduo, o sujeito que comete um ato suicida, mas como isso marca as pessoas que estão ali à sua volta, né? E é aquilo que eu acabei de dizer, né? As pessoas não sabem como acolher, como ouvir, mas também tem um outro lado, né, Ilana? Quem fica também sofre muito. Sofre. Que são os... até em algumas literaturas fala de sobreviventes do suicídio. Não só a pessoa que sobrevive ao suicídio, né? Porque tem casos. Mas também as pessoas que estão à volta, pastora, porque família, amigos, colegas de trabalho, todo mundo vai ser afetado negativamente pela circunstância, né? Que acabou culminando, né, no fim da vida de alguém de uma forma tão trágica, né? Então as pessoas são, de fato, atravessadas por sentimentos terríveis, né? Quando perdem alguém de uma forma tão trágica, tão terrível, né? E eu percebo assim, porque antes a gente ouvia dizer, aconteceu lá fora. E hoje a gente está percebendo acontecendo aqui dentro. Né? Um pastor que suicida, um filho de pastor que se suicida, um líder que acaba se suicidando. Na pandemia a gente viu muito isso acontecendo e a gente fala, poxa, mas esses líderes, onde eles estavam, onde Deus estava quando eles cometeram, né, esse ato, né, contra si e contra suas famílias em si. Então eu falo assim que o suicídio, o ato de suicídio, acontece até com pessoas que têm fé, né? Até com pessoas que têm Deus, que têm intimidade com Deus, que lê a palavra de Deus. O que você atribui isso? Bom, primeiramente, por sermos seres, né,
corpo, alma e espírito, nós temos necessidades voltadas para cada uma dessas instâncias aqui, né? Então, necessidades do corpo, por exemplo, né? Comer, dormir, né? Necessidades básicas. Da alma, né? Essas questões da emoção e do espírito, obviamente, é essa ligação com Deus, né? Então, às vezes, por exemplo, está ligado com Deus, né? Casos de pastores, né, que cometem suicídio, ou pessoas que têm uma religiosidade, né? Mas ali tem questões na alma que precisam ser abordadas, precisam ser tratadas, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não têm espaço de fala para falar sobre questões da alma justamente pelo estigma, né? Ué, mas você não tem fé? Né? Então, como se a fé fosse o suficiente para tratar das dores. Claro, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, isso é indiscutível. Mas a pessoa também precisa ter um espaço para falar daquilo que dói dentro de si, né? E aí, muitas vezes, por estarem na igreja, não possuem esse espaço, né? E que bom que a nossa igreja oferece esse espaço tanto para tratar questões espirituais quanto emocionais, que são referentes à nossa alma, né? Exatamente, e a gente está falando sobre a igreja, é muito interessante como atualmente a gente pode comentar, né? A gente pode falar sobre isso, porque eu tenho 43 anos de idade, não faz muito tempo que eu comecei a ouvir de púlpito, né? Eu comecei a ouvir em culto de mulheres, eu comecei a ouvir pastores falando, olha, é setembro, é mês de setembro amarelo, vamos nos cuidar, seja escuta eficaz, ouça, fale menos, ouça mais, né? Porque antigamente não podia se falar, não, suicídio não acontece dentro da igreja. A gente não tem a facilidade como cristãos, como homens e mulheres de fé, de acolher as nossas emoções negativas, no caso a tristeza, né? Infelizmente, hoje eu vi uma notícia, né? Eu fico até triste em dizer, um pastor em tal lugar falou que a ansiedade é pecado. Eu falei, gente, eu nunca ouvi algo tão absurdo como isso. Desde quando a ansiedade é atribuída a pecado? Né? Então quer dizer que todo mundo que é ansioso, você não pode ter uma ansiedade, está indo para o inferno, né? Te condena. Então assim, hoje eu percebo realmente essa abertura, né, de líderes e pastores que realmente estão percebendo que a depressão não é demônio. Exato, que a ansiedade não é pecado, que o suicídio não é apenas para aqueles que não conhecem a Deus, que é realmente algo que está ali, ó, dentro da alma, corroendo por dentro, e que pessoas realmente têm dificuldade de contar para fora, né? E contar para a família. Sim. Por que essas pessoas não conseguem, né? Isso é uma pergunta que eu sei que cada indivíduo responde por si, mas eu percebo por que as pessoas têm tanta dificuldade de colocar para fora, principalmente de buscar um profissional como você, como psicólogo, né? Tem medo, não vou no psicólogo, fica ansioso só de pensar em ir no psicólogo, porque o que ele vai pensar sobre mim? O que você atribui isso? Por que as pessoas têm tanto medo? Perfeito. O que muitas vezes acontece, pelo estigma em torno do tema suicídio, né? As pessoas acabam, né, se isolando, né, no sentido de não posso falar sobre esse assunto que se passa por minha cabeça, acabar com a minha própria vida, né? Então, elas de fato não falam sobre isso para ninguém. Então, nem para um amigo, nem para um familiar, né? E aí, justamente por esse estigma que a gente precisa falar, abordar esse assunto, oferecer espaço, observar a pessoa que está ao nosso redor, quais comportamentos estão diferentes daquilo que comumente, né, ela se comporta? O que está acontecendo? Deu indícios de alguma forma? Falou alguma coisa? Se comportou de forma diferente? Fez alguma espécie de despedida, né? Tá organizando a vida de um modo diferente? Então, as pessoas que cometem suicídio às vezes não verbalizam, mas se comporta de alguma forma que te dá indícios de que aquilo pode acontecer. E aí vem a questão, você precisa ter a proatividade de abordar esse assunto. Eu sei que é um momento extremamente difícil, né? Porque o outro também vai ter medo até da resposta, né? Porque o medo vem... Tá, e se eu perguntar e me disser que sim? E aí, o que eu vou fazer? Que eu faço? O que eu faço, né? Verdade. Mas é aquilo que nós estávamos falando há pouco. Ouça
sem preconceitos, sem amarras, né, sem julgamentos. Uhum. Talvez só o fato de conversar, né, de desabafar, seja o suficiente para começar a atenuar a dor e começar também a ele enxergar outras perspectivas, né? Enxergar que tem esperança, né? Que a vida vale a pena ser vivida apesar de. Exato. Não, e outra coisa também, né, Ilana? Você evitar, você não falar, né? Você deixar de lado, não evita do suicida cometer o ato. Né? Exatamente. Então eu falo assim, Jesus realmente tem que dar uma graça pra gente em todas as situações, né? Pra gente realmente ter esse discernimento de saber como agir e não ter medo, né? Porque você vai estar poupando, ajudando uma vida, né? Porque as pessoas às vezes é até covarde diante de uma situação, porque eu não sei como resolver, então eu vou fingir que não está acontecendo. Como assim? Né? Cadê a empatia? Cadê o amor ao próximo? Né? Cadê o ser proativo? Né? O estender a mão, o fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito consigo mesmo? Né? Isso é muito complicado porque tem muitas pessoas que deixam de falar, não só né, com pessoas que estão com esse sentimento, ou com desejo, com vontade, né, ou que tentaram, porque se a gente olhar, né, a gente sabe que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Correto. Mas a gente não percebe que a cada 20 segundos uma pessoa tenta. Então é muito mais sério do que a gente... eu ouvi falar, né? Porque a gente vê até um certo romance na mídia, né? O ator fulano de tal se suicidou porque não aguentava mais viver com a vida. Não era só isso. Então as pessoas têm feito um romance de algo muito trágico. Exatamente. E extremamente trágico, né? Não é só um fator determinante, né? Existem vários fatores que podem contribuir para isso, né? Que fatores são esses? Por exemplo, questões psicológicas, mudanças significativas no contexto, né? A perder a esperança, por exemplo, né? Não ter um motivo claro para manter-se vivo, né? Então, tem muitos fatores que contribuem, pastora, e o que você fala é perfeito no sentido de romantizam, acabam romantizando no final das contas, né? E que não tem nada de romântico nisso, né? Porque os números, eles são assustadores. Quase 1 milhão de pessoas cometer suicídio no ano é um número extremamente alto. Muito. Então, assim, o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo no meu dia a dia, no lugar em que eu atuo, com as pessoas que eu tenho convivência, eu estou as observando da maneira adequada? Será que eu estou com o ouvido atento, né, para aquilo que a pessoa tem a me dizer, né, para além da aparência? Porque às vezes a gente pergunta, tá tudo bem? Aí o outro responde, tudo bem. Joia. E aí você Descansa. se conforma, né? Só que aí, às vezes, por trás desse tá tudo bem, tem N situações que demonstram que não está tudo bem, né? E hoje a gente vive num mundo cada vez de que preciso estar feliz o tempo todo. Então, isso traz muita frustração. Porque a vida não é só felicidade, né? Exato. A vida tem seus momentos de baixo e muito baixo. Né? Então, a gente precisa vivenciar também esses momentos, senti-los. Trazer as emoções à tona, né? Porque senão, se eu fingir que não está acontecendo, isso não vai se resolver. Vai virando uma bola de neve, né? Gigantesca. E quando você vê, você já tá lá no penhasco, como diz o outro. Não sei o que fazer, vou tirar a minha vida, por impulso, né? Porque quando a gente vai vendo as histórias por trás, né? Por detrás de uma atitude como essa, por que ele cometeu isso? Por que ela fez isso? Se estava indo tudo bem. Eu lembro na minha adolescência, eu cheguei a comentar com você, um amigo querido. Pensa num menino tranquilo, de paz, falava com todo mundo, trabalhador, tinha o seu dinheiro, estudava, era amigo com todo mundo. De repente, começou a se associar com outros tipos de amizades, sofreu uma influência muito grande desses amigos, né? O menino ia na igreja, descobriu algo na família que mexeu muito com o emocional dele. Certo. E eu lembro quando eu encontrei com ele na casa de amigos, nós fomos passar, meus pais, todo mundo, né? Aquela coisa de juntar nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Então você junta as famílias e vai passar todo mundo junto. E a gente perguntou, cadê o Adriano? Cadê o Adriano? Cadê o Adriano? O Adriano não tá aqui. O irmão dele também é muito querido, o Júlio, e de repente ele apareceu lá e a gente falou, poxa, Adri, você não tá indo na igreja.
tá acontecendo alguma coisa? Não, eu tô trabalhando muito. Falei, mas tá tudo bem? Tá. Aí minha mãe falou, passa lá em casa. Aí ele falou, tia, são as memórias que eu guardo. Tia, eu vou passar lá porque eu gosto daquele seu bolo de cenoura com chocolate em cima. Eu vou passar lá essa semana sim. Poucas semanas depois, a gente descobriu que ele tinha dado um tiro, explodiu tudo e se suicidou. Por quê? Até hoje, depois de tô com 43, quase 30 anos, eu paro para pensar, por quê, né? O que a gente não viu? O que a gente não percebeu? E o cuidado realmente que a gente tem que ter para não se sentir culpado. Eu não fiz nada. Não, a gente estava ali, a gente tentou acolher, a gente tentou ouvir, mas esse tudo bem, né? Não, eu tô bem, tá tudo bem. Então é importante mesmo a gente poder perceber, né, as entrelinhas, escutar por trás desse tudo bem. Será que realmente está tudo bem? Né? A importância da gente acolher essas pessoas, acolher realmente essas emoções, igual você estava falando. Né? Você percebe que a pessoa está triste, ela tá só tá triste. Não, ela só está passando por isso, é um momento. E a gente percebe que tem muitos transtornos, né? Pessoas que passam pela bipolaridade, pessoas que usam, né, abusam das drogas, álcool e tantas outras coisas que servem como gatilhos. Correto. Né? Servem como gatilhos para tudo, né? Sentimentos que afloram, né? E de repente servem realmente como um impulso. E eu vejo, né, por estar na igreja, Ilana, eu percebo que as pessoas não levam muito a sério, né? A gente agora está falando sobre essa questão dos transtornos. Ela é bipolar. Essa criança é hiperativa. A gente começa a dar um monte de normaliza, nome. Né? Não, só tá depressiva por hoje. Nossa, tô uma deprê. Não entendo isso, de verdade, né? Como as pessoas têm a facilidade de dar nomes e você acaba afastando mais as pessoas de procurarem ajuda do que ajudando a procurar, né? Que eu volto àquele quesito, por que as pessoas não procuram ajuda, por que as pessoas não procuram psicólogo? E a gente atribui também um pouco às séries, né? Porque hoje todo mundo é médico, Sim. todo mundo é psicólogo, todo mundo é terapeuta, mas a gente volta àquilo que você falou no início, procure psicólogos, profissionais, terapeutas, de verdade, né? Exato. De verdade. E normalizar, né, a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, que são questões que influenciam tanto no suicídio, né? Claro, não isoladamente, né? Porque tem outros fatores também que influenciam, mas a gente sabe que mais de 90% dos casos estão relacionados a alguma questão psicológica, né? Como essas citadas, né? Então a gente não pode sair por aí normalizando as coisas, né? Então tem que ter bastante cuidado e cautela, exatamente, né? Ao dizer, tô deprê hoje. Não é isso, né? Não é assim, né? Então preste de fato atenção no seu sentimento, né? Naquilo como que você está envolvido nisso, né? E se está se sentindo, ok, né? Procure uma ajuda, mas jamais normalize o sentimento, né? E a gente percebe que, assim, as pessoas não conseguem atribuir a questões psicológicas, né? Às vezes está ali, gente, de repente apareceu alguma coisa na minha pele, olha, eu não sei o que é isso. Nossa, de repente eu comecei com umas dores de cabeça, eu não sei o que é. A somatização, né, de tantas coisas acontecendo ao longo do dia, da vida, e as pessoas não conseguem atribuir a isso uma questão psicológica. Eu escrevi uma frase que eu falei, eu não posso esquecer, e a gente falando realmente sobre suicídio, né, eu falei, o suicídio não tem nenhuma manifestação social, política e ideológica, mas sim é um ato de um franco desespero. Eu falo porque ninguém quer acabar com a vida. Não, de fato. Por isso que eu falo, é atribuído a impulsos. Ninguém quer acabar com a vida. Exatamente. Não existe impulso isso. E ambivalência de sentimentos, né? Exato. Porque assim, ao mesmo tempo em que o sujeito quer terminar com aquela dor, com aquele sofrimento, ele também quer viver. Sim. Estudos comprovam que os sobreviventes, né, de uma tentativa de suicídio, quase que 100% deles se arrependeram após saltar de uma ponte, por exemplo, né? Ou de outro meio utilizado, né? Mas se arrependeram no instante em que estavam cometendo o ato. Porque tem um impulso pela vida, né? Não é à toa que a gente está aqui, Exato. né? E isso precisa estar sempre aceso dentro da gente.
Então, com certeza, esse impulso pela vida, ele vem, né? Então, de que forma que a gente pode ajudar as pessoas a encontrar esse impulso também? Porque pela falta de esperança, essas pessoas perderam, né, essa noção de se projetar lá para frente, de se ver numa nova fase da vida, estão presas de fato ao sofrimento. Então, o que a gente pode fazer para ajudá-las, né, a enxergar essa nova oportunidade, né, um dia claro lá na frente, porque ela está vivendo um dia completamente cinza, dias, meses, anos. Exatamente. Eu tenho orado por um tempo na igreja e pedido muito a Deus por isso, porque tem pessoas que têm facilidade de se resolver, né? Tem outras pessoas que já não têm tanta facilidade, precisam de uma ajuda, de um empurrão. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, desperta em nós o desejo de promover o nosso irmão. A gente participa de muitos encontros de crescimento, né, de mulheres, que a gente tem o nosso grupo de mulheres, com vários livros maravilhosos, e eu percebo de tempo em tempo nos nossos estudos como é importante você estar realmente de pessoas que pensam como você, que valorizam a vida como você, que te impulsionam a ser essa pessoa melhor, né, que te corrige. Porque a gente tem que ser essa pessoa flexível, né? A gente que tem um desejo pela vida, a gente tem que ser uma pessoa que não pode ser tão soberba assim a ponto de não pedir ajuda e de não querer ser ajudado, né? Eu falo, Deus derrama sobre nós essa graça realmente de sermos humildes diante da situação e de ter a liberdade de poder expor. Porque expor a vida é complicado nos dias de hoje. A gente vê na internet tanta coisa acontecendo, né? Tantas pessoas falando mal, destruindo. E tem pessoas que têm a facilidade de falar, nossa, olha o que estão falando. Essa sou eu. Eu tenho percebido quão fácil tem sido de uma pessoa ser destruída. Por conta de postagem, por conta de uma fala. E nos meus dias eu tenho orado muito a Deus, o Espírito Santo falou comigo, tem falado comigo. Daniele, você não é competição, você é inspiração. E eu peguei essa frase pra mim e eu tomei como verdade. Porque senão a gente não sobrevive os embates da vida. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos. Olha que loucura. Eu estava em casa, me veio agora. Eu estava em casa e eu cheguei chorando, arrasada, porque eu tinha ouvido alguma coisa de uma amiga. Eu falei, mãe, eu não acredito, ela era minha amiga, por que ela fez isso? Aquela coisa toda dramática de toda adolescente. E a minha mãe, minha filha, você não é isso, você é o que a Bíblia diz que você pode o que a Bíblia diz, daquela coisa de mãe que a gente sabe que funciona. E de repente eu soltei a frase, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver, Deus me tira daqui. Comecei a orar com a minha mãe me olhando, minha mãe, tá repreendido. Eu não quero mais viver, Deus me tira daqui, me leva daqui. E na hora que minha mãe falou, tá arrependida, eu falei, eu quero viver sim, eu não quero morrer não. Deus, eu quero viver sim. Então é verdade aquilo que você disse, né? As pessoas têm realmente o desejo de viver. O que elas não querem é passar por aquela dor. Né? O que elas não querem é passar por aquela tristeza. Mas a tristeza e a dor é por um momento. É um momento. E eu falo para você que está aqui nos assistindo, né? De repente você está passando por isso na sua casa. Ou é você realmente que está passando por isso, ou alguém que você está aí acolhendo. É um momento. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E tudo passa. Tudo passa, mas a vida é uma só. Né? Então é importante a gente resolver sim os nossos dilemas, os nossos problemas, ter ali a sabedoria de ter as pessoas por perto que podem nos acolher e saber dizer não, saber afastar aquelas pessoas que realmente nos fazem mal, afastar daquela situação que realmente nos compromete, que traz em nós a dúvida, né? Será que eu tenho valor? Você tem valor, né? Será que Jesus me ama? Jesus te ama. Será que ele realmente quer salvar a minha vida? É claro que ele morreu por nós. Não foi um ato de suicídio que Jesus fez. Não, ele foi de entrega. Ele se entregou por amor a nós. O que eu queria pedir para você nesse momento? Que você liberasse realmente uma palavra. Em 2 tempos, vamos fazer assim. Para essas pessoas que estão tão aflitas, né, com o coração tão partido, que de repente estão assistindo, Deus colocou ele aí nesse momento no canal para ele assistir essa palavra. E estão dizendo, chega, eu preciso de uma palavra. Se não, eu vou acabar com a minha vida. O que você poderia dizer para eles, uma palavra de motivação direcionada a essas pessoas, doutora Ilana, por favor? Bom, primeiramente, se permita estar vulnerável, né? Porque a vulnerabilidade faz parte de
ser um ser humano, né? E, em segundo lugar, pense a respeito da vida, o quanto que ela vale a pena ser vivida, apesar de, como a gente mencionou aqui no início da nossa conversa, há um propósito, há um porquê viver, né? E aí, pensando nisso, a gente associa também, olha, a entrega que foi feita por Jesus, nosso Salvador, para que nós tivéssemos vida, né? A qual vale muito a pena ser vivida, porque com a tua dor você também pode inspirar outras pessoas, né? Pode ajudar outras pessoas. E como a pastora disse, é um momento, né? Talvez esteja doendo tanto que você pense, nossa, mas não é um momento, já tem muito tempo isso. Mas há tempo para tudo, né? Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de nascer, há tempo para tudo, para todo o propósito debaixo dos céus, né? E com certeza Deus está no controle de tudo, eu não tenho dúvidas nenhuma disso. E Ele está no controle também das nossas vidas, né? Então, a gente precisa descansar, ter esperança, ter fé, que dias melhores, eles virão com toda certeza, né? Então, selecione as pessoas que podem ajudá-lo, né? Que podem te ouvir, né? Busque a ajuda de um profissional qualificado, seja um psicólogo, um psiquiatra, a junção dos dois profissionais, uma igreja, né? Um amigo, um companheiro, um parceiro de vida, né? Se fortaleça exatamente de palavras que sejam fontes de inspiração, né? Então, acho que em primeiro lugar deixar isso como mensagem para as pessoas, né? A vida sim vale a pena ser vivida com toda certeza. Oh, e como? E como? Todos nós passamos por momentos difíceis, né? Momentos de tristeza, de luto, de perdas, de alegria. E eu falo que realmente como é importante a gente acolher tudo isso, né? Abraçar a nossa história, né? Porque a gente vê lá fora um mundo muito perfeito. E o que que acontece? Eu não me sinto pertencente àquilo, não me pertenço ali porque não me sinto pertencente àquilo ali Não porque tá consegue muito atingir perfeito, aquele tá muito padrão, né? longe, tá muito longe. Tá. E eu fico pensando, eu falei, gente, aonde é que a gente vai chegar? Né? E eu sou daquela pessoa paz e amor mesmo. Gente, tenham paz. Tenham paz, tranquilidade, se valorize, dê o seu valor. Exato. Nós somos pessoas únicas. Deus não nos fez um monte de robozinho, todo mundo pensa do mesmo jeito, todo mundo age do mesmo jeito, né? Você faz a pergunta, eu dou a resposta que você quer ouvir, não há pensamento diferente. E eu falo, gente, como assim? Que mundo é esse? Onde nós iremos chegar, né? Então, essa palavra que ela deu é muito importante. Se acolha. Outra, se ame. Se ouça. Preste atenção, tem mais dias de tristeza ou de alegria, né não? Tem mais dias que você se aplaude ou mais momentos que você se coloca para baixo. Se valorize. Eu tenho certeza que tem pessoas aí que estão do seu lado, que te amam, né? Que estão aí dizendo, não, você vai conseguir, você vai vencer, eu estou aqui por você. Se a gente tiver uma pessoa, pode o mundo inteiro estar contra a gente, né, doutora Ilana? Se a gente tiver uma pessoa que diz, eu vale acredito. Muito a pena essa pessoa. Vale muito. Precisa ser muito valorizada, né? Vale muito a pena. Eu falo que a vida é a cores, assim, não é preto e branco, é colorida. E ela realmente vale a pena ser vivida. E a outra palavra que eu queria que você deixasse para essas pessoas, de repente, uma mãe perdeu o filho e fica aí se sentindo culpada. Ai, o que que eu deixei de fazer? Ou o que que eu não fiz? Por que que isso aconteceu comigo? Essa tragédia, essa perda? Eu queria tanto meu filho de volta ou a minha filha de volta. O que que você poderia dizer para essas pessoas que estão enfrentando esse momento como família agora? Primeiramente, acolhermos a dor, mesmo que de forma distante, mesmo que de forma online, acolhermos, né, de fato, esse sofrimento que foi causado, mas que procure também trazer conforto para o seu coração, porque embora seja um momento extremamente difícil, de uma perda completamente trágica, mas a gente não pode se culpar. Por quê? Foi um ato, embora ambivalente, como nós já mencionamos, foi também fruto da escolha daquela pessoa, né? Então, assim, até um certo ponto, nós conseguimos ajudar as pessoas, mas a partir de um certo ponto, é escolha dela, é individual, né?
Às vezes ela já decidiu aquilo no coração dela e, infelizmente, não há nada que a gente possa fazer, né? Então, se não foi possível ajudar, não se culpe, não carregue esse fardo, né? A vida, ela já é bem difícil em alguns momentos. Se a gente começar a carregar fardos de outras pessoas também, torna-se difícil caminhar, às vezes até impossível, né? Então, se livrar dessa culpa aos poucos e entender que aquilo que poderia ter sido feito, aquilo que foi possível perceber, né, foi feito, né? E aí agora a gente precisa então lidar com essa dor. Faz parte do processo de luto também a gente se culpar, né? Faz parte, né? Mas a questão é, não pode se transformar apenas em culpa, né? Porque aí se torna patológico, né? A situação se torna completamente patológica. Então, procure ajuda também, né? Se você é uma pessoa, um familiar, um amigo, um cônjuge de alguém que cometeu suicídio e você está se sentindo extremamente culpado, procure ajuda para que você possa se perceber também nessa situação, se desvincular disso no sentido de que você precisa entender que você precisa continuar a viver, né? Continuar a viver e sem a culpa, né? Entendendo que aquilo que foi possível executar foi feito, né? E aquilo que não foi possível, não foi possível, né? Exatamente. O outro tem a escolha, né? Exato. Por mais que a gente não concorde com essa escolha, porque nós somos realmente da valorização da vida, foi uma escolha que o outro fez, né? Não tem a ver com você. É muito importante a gente compreender realmente tudo isso que a gente está falando, né? Que eu falo, é muita informação ao mesmo tempo para processar tudo isso, mas é muito importante a gente parar do nosso tempo e prestar atenção sobre um tema que é super atual. Sobre algo que está acontecendo não é lá fora mais, está acontecendo aqui dentro, né? Aqui pertinho da gente. Então, como é importante e como eu sou grata, né, de poder ter você aqui para a gente compartilhar um pouquinho, bater esse papo um pouquinho, falar sobre assuntos tão importantes e pertinentes ao nosso tempo, momento, né? E eu sou muito grata a Deus por isso. Mas antes da gente finalizar, e eu sei que você concorda comigo também, porque você é uma menina da palavra, eu queria deixar para vocês aqui alguns versículos que o Espírito Santo soprou no meu ouvido e coração, né? Que fala lá em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas, né? Tem muita coisa que a gente pensa e a gente fala, não vai descer pro coração. Desce. Desce, com certeza. Desce. E a doutora Ilana falou aqui tantas vezes, acolha o sentimento. Resolva isso, faça matemática. Vale a pena eu consumir? Ou vale a pena jogar fora, né? Vale a pena pegar para mim? Ou vale a pena deixar de lado? Até quando a gente fala sobre situações que nos causam fortes emoções, a gente fala, a gente pertence a mim ou pertence ao outro. Não transfira para você a dor do outro, né? Seja um agente de milagre, ajude o próximo. E um outro versículo também que eu falo que né? Isaías 41:10 que diz, por isso não tema, pois estou contigo. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos, né? Além de ter um Deus poderoso que nos ama, que nos conhece. Pensamentos que a gente até, né, eu não lembro, ele lembra, ele vê, ele sabe. Como é importante a gente ter essa intimidade com Deus, né? Falar com Deus em oração, fazer a leitura da palavra, né? E digerir isso tudo, porque senão a gente se torna meros religiosos. E de repente, se você ainda não conhece a Jesus, eu te convido hoje a conhecê-lo de perto, né? A perguntar, Senhor, está acontecendo isso tudo na minha vida, eu já experimentei de tudo, mas eu ainda não experimentei, né, a salvação em ti, eu ainda não te conheço, eu quero te conhecer. E eu faço esse convite a você, aí onde você está agora, convide Jesus para mais perto. Não perca Jesus de vista, convide-o para fazer parte da sua história, para fazer parte da sua vida. Eu falo, né, escreva uma carta, eu falo que as pessoas têm a facilidade de escrever carta para tantas pessoas, por que você não pega aí um caderno e começa a escrever uma carta para Deus? Fala para Deus tudo que você é, tudo que você quer, tudo que você deseja, entrega para Ele, fala, Deus, todo mundo me conhece, mas não existe ninguém melhor do que o Senhor para me conhecer.
Entrega o seu coração a Jesus, confia nele e o mais ele fará. E por último, o último versículo que veio foi Isaías 26:3, que diz: Tu, Senhor, guardas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque é em ti que eu confio. Eita glória! Eita! Extremamente importante, né? Essa confiança em Deus, né? Que com certeza ela traz paz para o nosso coração, né? Mesmo nos dias cinzas, como eu costumo falar, mas eles podem se tornar coloridos também a partir da esperança e da fé em Deus. Exatamente. E eu falo para você também que está aí nos assistindo, né? Tem um Centro de Valorização da Vida, né? Que é o 188. De repente você fala, eu não sei o que fazer, né? Eu não sei, indica, né? Indica ajuda, indica, vai para a igreja, procure um profissional. Aqueles 15 minutos de escuta vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Porque às vezes você tá ali, eu não sei o que fazer, dê indicações, né? Vá para a igreja, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. A junção dos dois também Exato. É muito importante, como você disse. Só não fique sozinho, procure ajuda. Nós estamos aqui conversando umas com as outras, mas motivando você, orando a Deus para que você compreenda realmente a valorização da vida. Procure ajuda, não caminhe sozinho. Deus é com você e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão com vocês também. Doutora Ilana, obrigada, eu estava tão ansiosa, pastora. Olha só, falando com psicóloga. Por esse dia, porque, né, nos bastidores a gente conversa tanto, faz tanto projeto juntos, e como é bom poder ter você aqui conosco. Eu que agradeço, muito honrada pelo convite. Sua vida é uma inspiração. Amém. Então, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui para a gente dialogar um pouco. E com certeza falar sobre esse tema. Ano passado nós falamos também, né? Que foi super importante. Então, assim, as ações, elas acontecem, né? O ano todo, né? Mas o mês de setembro, de fato, é um mês que a gente dá mais enfoque, né, para essa questão de prevenção ao suicídio. Verdade. Então, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço de coração. Agradeço você também, que ficou com a gente até agora esse momento. Eu tenho certeza no meu coração, tô toda arrepiada, de verdade, que não foi apenas um bate-papo, que realmente vai alcançar a sua vida, a vida dos seus, ou de repente algum amigo. Então, o que eu peço para você? Você que ficou comigo até agora, se inscreva no canal, para você não ficar, né, por fora de nada. Ative o sininho também para receber todas as notificações. Dê um like, porque você sabe como é que funciona esse mundo, né, da tecnologia, do avanço da tecnologia. A gente precisa realmente de você para esse canal continuar. Corre lá no Instagram, @podtalkdc. Se inscreva também, né, dê o like, dê aquela curtida e compartilha com o mundo, porque eu tenho certeza que vidas serão alcançadas através dessa palavra. Estou orando por você. Eu acredito que você, a sua vida tem muito valor, então não desista, porque a gente não desiste de você também. Um beijo no coração, até a próxima, Deus abençoe.